Bom dia pessoal, como vocês estão? Dando seguimento ao nosso curso, aula 8. Hoje uma aula mais rapidinha, com vários vídeos para vocês assistirem. Acho que vai ser bem divertido, legal. Lembrando que a gente estava comentando na aula anterior e aulas anteriores sobre geometria molecular, polaridade de moléculas, polaridade de compostos. Na descrição da polaridade, é importante a gente ter uma ideia clara qual que é a geometria molecular e quais são as diferenças de eletronegatividade que existem dentro de uma certa molécula. Por exemplo, a gente sabe que existe diferença de eletronegatividade entre carbono e oxigênio, que gera esses dipolos moleculares, como a gente comentou. Também existe diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio, gerando esses dipolos aqui. Agora, como a gente comentou na aula anterior, quando a gente faz a soma vetorial desses dipolos, no caso da molécula de CO2, a soma dá zero, a soma total dá zero, que faz com que ela seja uma molécula apolar. Já no caso da água, a soma é não nula, gera um dipolo molecular resultante, é isso que faz com que a molécula de água seja uma molécula polar. E a gente tinha notado esse padrão, né, de moléculas apolares com ponto de fusão, de ebulição inferior a moléculas polares em geral. Essas moléculas polares vão dar origem a compostos polares, e compostos polares interagem bem com outros compostos polares. O inverso serve para compostos apolares, formados por moléculas apolares. Estes vão interagir bem com compostos apolares. Daí surge aquela regra implícita que a gente aprende no ensino médio, que semelhante dissolve semelhante. Essa tendência serve para a gente explicar por que a dissolução de algumas espécies ocorre naturalmente. Agora, tem um caso especial de dissolução, que é aquela que acontece com sais. O sal de cozinha, por exemplo, quando a gente adiciona em água, ele se dissolve, mas ele não simplesmente se dissolve, ele, como a gente diz, se dissocia. Significa o quê? Ele vai se separar em cátions e ânions. É uma dissolução acompanhada de separação de íons. Vai acontecer para compostos iônicos, solúveis, e também para alguns ácidos covalentes, ácidos fortes, como a gente tinha comentado anteriormente. E mais para o final da aula a gente comentou dos fatores energéticos que vão promover essa dissociação. Durante o processo de dissociação, a gente tem que ser capaz de romper algumas interações soluto-soluto, romper algumas interações solvente-solvente, e em troca a gente ganha esse tipo de interação nova aqui, soluto-solvente. Se essa conta energética aqui for favorável, o processo acontece espontaneamente. Caso contrário, ele não vai acontecer e aquele sal ele não se dissocia em água, por exemplo. Nós demos aqui o exemplo do NaCl, o sal de cozinha. Aqui essa imagem mostra o retículo cristalino dele, com alternância entre cátions e ânions. Quando a gente promove a dissociação dele, ou a dissolução dele em água, o que a gente está fazendo? Jogando o sal de cozinha na água, você nota que ele se dissocia, ele se dissolve, né? Visualmente a gente observa a dissolução daquele sal. O que está acontecendo microscopicamente? A gente está tendo uma separação dos íons. Nota que aqui o sódio mais e o cloreto eles estavam muito próximos um do outro, ligados através de ligações iônicas. Na presença de água, a gente tem rompimento dessas interações soluto-soluto e a criação de novas interações soluto-solvente. Nesse caso, entre o cátion e moléculas de água, que a gente fala que são moléculas da camada de solvatação, e o cloreto também com moléculas de água. Se essas interações forem atrativas o suficiente, o processo é espontâneo, vai acontecer naturalmente. Tem um vídeo muito bacana desse processo de dissociação, está lá no YouTube. Eu vou deixar todos os vídeos dessa aula à disposição lá nos comentários. E vale muito a pena ver, são vídeos muito interessantes, muito bem feitos, muito bacana de dar uma olhadinha. Beleza, pessoal? Então vamos lá.
Quando a gente fala de dissociação, a gente está falando do processo de dissolução, que é uma dissolução em água, por exemplo, num solvente, acompanhada de separação de cargas, ou seja, os cátions e ânions vão se separar, vão se afastar um do outro e vão interagir só com as moléculas de água, a princípio. Todos os compostos que se dissociam em água, a gente dá o nome de eletrólitos. Talvez você já tenha visto lá no Gatorade, a bebida rica em eletrólitos, que ela tem, na verdade, são esses sais, né? Esses sais dissociados. Esses eletrólitos podem ser fortes, e eletrólitos fortes são aqueles que sofrem dissociação completa. O que significa isso? Quando eu pego uma molécula de ácido sulfúrico, de ácido clorídrico, NOH, NaCl, pego esses compostos, adiciono em água, a maior fração deles, vamos falar 99%, vai dissociar em H+, SO4 2-, H+, Cl-, Na+, OH-, Na+, Cl-. A gente pode escrever, representar esse processo de dissociação através dessa fórmula aqui. Então a gente tem o composto original, o ácido clorídrico. Ácido clorídrico é um líquido a temperatura ambiente. Quando você adiciona ele em água, você tem a dissociação, formando H+, aquoso, e cloreto aquoso também. A gente representa esse AQ aqui para indicar que essa espécie está solubilizada, está dissolvida em água. Então, a mesma notação que a gente já tinha utilizado, nota, a gente tem um reagente e produtos, e a gente coloca a água aqui em cima da seta para indicar que é uma reação de dissociação, dissolução em água, já explicitando qual que é o solvente. Uma informação a mais nesse processo. Isso daqui é para o ácido. Para a base, mesma coisa. A gente tem aqui o hidróxido de sódio, ele é sólido a temperatura ambiente, umas pedrinhas. Na hora que você adiciona em água, você vai notar que esquenta bastante, a mesma coisa com o ácido clorídrico, esquenta bastante. Vai formar Na+, e OH-, que são espécies solúveis, a gente já não enxerga elas macroscopicamente lá dentro da solução. Existem também eletrólitos fracos. Eletrólitos fracos, apenas uma fração de todas as moléculas vai sofrer dissociação em água. Aqui, dentre os exemplos, ácido acético, cuja fórmula está representada aqui embaixo, e a estrutura molecular, e NH3 amônia. Vamos dar uma olhadinha no ácido acético. Ele é líquido a temperatura ambiente, tem essa estrutura molecular aqui, um grupo CH3, C dupla O, OH, isso é o que a gente chama de um grupo carboxílico, isso que caracteriza o fato dele ser um ácido carboxílico. Quando você adiciona esse líquido a temperatura ambiente em água, o que você vai ter? Você vai ter uma fração continua da mesma forma que estava anteriormente, ou seja, você nota que não teve nenhuma mudança estrutural, nenhuma quebra de ligação, nada aconteceu. A única coisa é que ele estava antes agregado na forma líquida, ele se dissolveu em água, mas ele não se dissociou em água. 99,6% das moléculas de ácido acético que você adiciona vão ficar nessa forma. Agora, uma pequena fração, 0,4%, vai sofrer o processo de dissociação. Qual que é esse processo? Existe a quebra da ligação oxigênio-hidrogênio com separação de cargas. Então, a gente fica aqui com oxigênio negativo. Isso aqui é o que a gente chama de íon acetato. E na outra ponta aqui a gente tem um próton sendo liberado. Por isso que essa espécie é o que a gente chama de ácido. Ácido de Bronsted, ele libera um próton na solução. Agora, de todas as moléculas de ácido acético que a gente adiciona na água, apenas uma pequena fração vai sofrer esse processo de dissociação, 0,4%. A partir dessas frações, vocês já conseguem fazer cálculos. Né? Imaginei que eu falo para vocês, adicionei 1 mol de ácido acético em 1 litro de água. Qual que será a quantidade final de ácido acético, íon acetato e H+. A partir dessas quantidades aqui, a gente consegue fazer os cálculos de todas as espécies envolvidas. Além disso, tem um aspecto ainda mais, vários aspectos interessantes ainda nessa ideia de eletrólito fraco, eletrólito forte. Uma delas é o seguinte fato:
Quando a gente trabalha com ácido acético é o vinagre, esse vinagre que a gente utiliza para temperar comida. Imagina aí, se você beber um copo de ácido clorídrico, vai te fazer muito mal, vai sofrer uma queimadura, vai ser muito ruim para você. Não faça isso de forma alguma. Agora, se você tomar um copo de ácido acético, vai ser um pouquinho ácido, vai causar um incômodo, mas não vai chegar a causar uma queimadura muito grave em você. Né? Mesma coisa, se você adicionar pingar na sua pele o ácido clorídrico, vai queimar, vai ser muito negativo. Agora, se você pingar o vinagre na sua pele, provavelmente não vai acontecer nada. Essa diferença de comportamento tem a ver com a força de dissociação dessas duas espécies. Ácido clorídrico, ele é um ácido muito forte, ele é um eletrólito forte, ele se dissocia com muita facilidade, formando essa espécie aqui, H+, que é a espécie que vai interagir com a nossa pele, que vai causar, vai capturar água da nossa pele, uma reação bastante exotérmica, libera bastante calor, isso que faz com que a gente tenha uma queimadura quando a gente interage com o ácido clorídrico. Já no caso do ácido acético, só uma pequena fração dele vai formar H+. Essa pequena fração não é o suficiente para causar uma queimadura apreciável na nossa pele. Então essa diferença no comportamento de dissociação já serve para explicar por que o ácido clorídrico queima a nossa pele e o ácido acético não queima. Além disso, quando a gente pensa aí em ácido forte, ácido fraco, muita gente utiliza a ideia de um circuito elétrico. Então, muita gente já tem a ideia do ensino médio de que eletrólitos fortes eles conduzem muito bem a eletricidade. Como funciona isso? Imagina que eu tenho aqui um becker, esse becker tem água e ele tem um certo eletrólito. E aqui a gente vai fazer um circuito elétrico passar por esse sistema. Então aqui eu tenho uma lâmpada, vou desenhar uma lâmpada aqui. Pode ser uma lâmpada de filamento. Um dos polos dela está ligado aqui. Outro dos polos dela passa através de uma fonte, uma bateria, né? E vem aqui para dentro. Qual que é o lance aqui? Aqui é uma lâmpada. Então, vou escrever aqui, lâmpada. Se você adicionar ácido clorídrico, que é um eletrólito muito forte, o que vai acontecer? Dentro da solução você vai ter bastante H+, e bastante cloreto, que são espécies carregadas e móveis. Essas espécies carregadas e móveis são responsáveis pela condução de eletricidade ao longo da solução, que a gente chama de eletrólitos. Por isso que a gente utiliza essa palavra eletrólitos. Eles conseguem conduzir eletricidade através de uma solução, quando estão dissociados. Então, se você adicionar ácido clorídrico aqui dentro, vai ter bastante H+, bastante cloreto. Isso faz com que a solução seja bastante condutora. Isso faz com que, na hora que você feche o circuito, coloque essa ponta aqui dentro, você vai ter condução elétrica o suficiente para acender bastante essa lâmpada. Então você notaria um brilho bastante intenso nessa lâmpada. Agora, reseta isso que eu falei, imagina o contrário. Você adicionou ácido acético. A gente sabe que ácido acético, a maior fração dele, permanece nessa forma aqui covalente que não tem carga, ou seja, isso daqui não transporta carga. Só uma pequena fração vai ter a dissociação em cargas negativas e positivas. Isso significa o quê? Se eu adicionar, em vez de adicionar o ácido clorídrico, adicionar aqui ácido acético, na mesma quantidade de água, a condutividade vai ser muito menor, consequentemente a gente espera que o brilho da lâmpada seja bastante menor também, porque é como se a gente tivesse uma grande resistência aqui no meio. Então, essas ideias servem para a gente jogar e entender melhor esse conceito de eletrólitos. Esse efeito de desidratação que a gente comentou com ácido clorídrico, ele funciona com outros ácidos fortes também.
Ácidos têm essa característica de serem desidratantes, eles roubarem água com muita facilidade e liberando bastante energia, ou seja, o recipiente ao redor, o entorno fica muito aquecido. Um exemplo disso que não é muito intuitivo é com a molécula de açúcar. Açúcar é como se fosse um carbono hidratado. Tanto que a gente fala de carboidrato, se você quebrar essa palavra, carbono, hidrato, hidratado, molécula de açúcar, de glicose, você tem a repetição do grupo CH2O várias vezes. E como a gente falou, ácido sulfúrico, ácido clorídrico são ácidos fortes, têm a capacidade de capturar moléculas de água. Eles podem capturar a molécula de água do açúcar também. Uma reação de desidratação que é muito interessante, talvez vocês já tenham visto aí no ensino médio. Mas quem não viu, dá uma olhadinha no vídeo no YouTube que é muito, muito bacana. Beleza, pessoal? Quando a gente fala de processo de dissociação, agora a gente vai querer destacar as diferentes etapas elementares envolvidas no processo de dissociação de um certo sal. Primeiro de tudo, a forma de escrever é a forma como a gente tinha demonstrado anteriormente. Então a gente faz uma setinha, adiciona água aqui em cima para falar que a gente está realizando o processo de dissociação. Dando alguns exemplos particulares aqui, sulfato de sódio, ele tem aqui o Na2, SO4. Quando essa espécie se dissocia em água, ela forma 2 íons Na+, e 1 íon SO4 2-, conhecido como grupo sulfato. No ácido clorídrico a gente já tinha visto, formação do H+, o cloreto, ou, eventualmente, em vez de trabalhar com essa água aqui representada de forma implícita, o que a gente faz é colocar ela explicitamente aqui na reação. Então, ácido clorídrico mais molécula de água, formando o que a gente chama de íon hidrônio. Então, muitas vezes vocês vão ver as duas representações, ou H+, que é o próton, ou H3O+, que é o íon hidrônio, é uma espécie equivalente ao próton hidratado. As duas vocês vão observar aí nas apostilas de química, nos livros textos, são formas equivalentes. Mais o cloreto, tudo aqui com esse subscrito aquoso, identificando qual que é o estado daquela substância, né? Então, nesse caso aqui, é uma espécie que está dissolvida em água. Último caso é NH3, amônia, na presença de água, forma o íon amônio, NH4+, mais o íon hidróxido. Por isso que a gente costuma chamar o NH3 de uma base, que ele também forma o H- em sua dissociação, que vai sequestrar H+, por isso que ele é conhecido como uma base. A gente vai ver isso mais no final da aula de hoje. A gente já comentou dos processos que acontecem durante a dissociação. Agora a gente vai entrar em detalhes na energética desses processos. Então, durante a dissociação, duas contribuições energéticas principais. A gente tem que quebrar o retículo cristalino. Se vocês retornarem à aula lá de ligações iônicas, vocês sabem que essa quebra aqui ela envolve uma grande quantidade de energia. Então, você já consegue imaginar que são quantidades grandes de energia envolvidas, né? Ou seja, para conseguir quebrar essa interação, você tem que dar uma nova interação que seja tão forte quanto a que existia anteriormente. Essa nova interação vai vir da onde? Da solvatação dos íons, ou seja, essa interação entre as moléculas de água e os íons individualizados, ela é muito espontânea, muito atrativa, compensa a quebra que a gente tem que fazer antes aqui. Vou dar alguns exemplos numéricos aqui. Quebra do retículo cristalino durante a dissociação do sulfato de lítio. Isso daqui é um sal iônico. A quebra do retículo cristalino, se vocês lembrarem lá, corresponde ao quê? Você separar os íons em forma gasosa. Então, no final, a gente vai ter essas espécies aqui. Essa conversão de sulfato de lítio sólido para as espécies gasosas tem uma variação de ΔH positiva de 2.110 kJ por mol. Primeiro de tudo, esse valor é muito grande, são valores realmente enormes.
Além disso, são valores positivos. Significa o quê? Que a gente precisa fornecer essa energia para a quebra acontecer e você ter a formação dessas espécies. Então, é o processo que a gente chama de endotérmico. Ele necessita de energia para acontecer. Agora, depois dessa quebra, a gente tem a hidratação dos íons. A hidratação dos íons pode ser representada através desse processo aqui, que a gente está mostrando. Então, você tem o lítio mais na forma gasosa, o sulfato 2 menos na forma gasosa. A incorporação deles em água, formando espécies solvatadas, que são esse lítio mais aquoso e o sulfato 2 menos aquoso. Esse processo tem uma ΔH de hidratação de menos 2.140 kJ por mol. Então, nota, embora o primeiro processo tenha um ΔH muito positivo, o segundo tem um ΔH muito negativo, muito favorável. Na hora que você faz a soma desses dois processos, já antecipando uma propriedade de ΔH que a gente tinha comentado até anteriormente, que é aquela de aditividade. Se você somar essa reação com essa, o que vai acontecer? Vou até pegar a canetinha mágica aqui. Ó, lítio cortou com esse, sulfato vai embora com esse. A reação que a gente vai ter é essa daqui, lítio na presença de água, formando os íons dissociados. Olha aí que interessante, é bem a reação que a gente estava interessado. Qual que é o valor de ΔH dessa reação que corresponde à soma dessas duas reações? É a soma dos dois valores de ΔH. Quando a gente soma os dois, tem um ΔH de dissolução menos 30 kJ por mol. O que significa esse menos 30 aqui? Significa que quando você tem esse sal aqui, imagina, isso daqui é um sal assim como o sal de cozinha. Não é a mesma composição, a fórmula é diferente, mas se você olhasse para ele, provavelmente é um sal branco de lítio. Você adiciona ele em água, você vai notar que aquele pó ele inicialmente fica hidratado e depois se dissolve completamente, se dissociando nos diferentes íons. Ou seja, depois de um tempo a solução fica límpida. Não quer dizer que só tem água lá. Na verdade, tem água mais os íons hidratados, só que esses íons, então, na escala molecular, eles são invisíveis, a gente não consegue enxergar eles macroscopicamente. Esse processo como um todo tem um ΔH negativo de menos 30 kJ por mol. Isso significa o quê? Que ele libera calor para o ambiente. Se ele libera calor para o ambiente, ele vai causar aquecimento da solução. Ou seja, se você está com a mão ali no copo, adiciona o sal, você vai notar que a solução ali esquenta depois da adição desse sal aqui em particular. Próximo exemplo aqui é um exemplo oposto. A gente tem na molécula de Ki, não pode tirar sarro do Ki, tá? Na molécula de iodeto de potássio, na presença de água, ele vai se dissociar formando o K+, e o iodeto. A gente pode quebrar esse processo global em processos individuais. O primeiro deles, quebra do retículo cristalino. Como a gente já viu, um processo com ΔH positivo. ΔH positivo por quê? Porque ele precisa de energia para acontecer, ele demanda energia para acontecer. Você precisa fornecer energia para quebrar essas interações entre o K+, e o iodo menos aqui. São interações eletrostáticas muito fortes que você precisa fornecer energia para quebrar. Já o processo de hidratação dos íons, a gente tem eles aqui em fase gasosa, na presença de água, formam os íons dissociados, solvatados. Esse processo é bastante espontâneo, com uma variação de entalpia de menos 611 kJ por mol. Quando você soma esses dois valores de ΔH, dá o ΔH, de novo, da reação global, que é essa daqui. Esse ΔH global, nesse caso aqui, é positivo, é um valor positivo. O que significa esse valor positivo? Que ele precisa roubar um pouco de energia do ambiente para que o processo aconteça. O processo, dessa forma, é dito como endotérmico. Se ele rouba calor do ambiente ao redor dele para acontecer, isso vai significar o quê? Ele vai causar um resfriamento da solução.
Nota o seguinte, quando a gente tem falado muito de espontaneidade dos processos, de naturalidade dos processos. Em geral, processos que têm um ΔH negativo, eles vão ser espontâneos. Quando a gente fala de espontaneidade de um processo, tem uma grandeza que é a mais adequada para trabalhar com essa ideia, que é o ΔG, a variação da energia livre de Gibbs. Essa variação corresponde à soma de dois termos, um termo entálpico, que é o ΔH, e um termo entrópico, como a gente disse, está associado com a baderna no sistema. Em geral, quem manda mesmo é o ΔH. Se o ΔH for negativo, a maior chance é que o processo seja espontâneo. Sempre que o ΔH é negativo, o ΔG e for muito mais negativo do que esse termo, né, o ΔG vai ser negativo também. ΔG menor que zero indica um processo espontâneo. Espontâneo. Então, se o ΔH é negativo, isso já ajuda bastante o processo a ser espontâneo. Agora, eventualmente, o ΔH pode ter um pequeno valor positivo, desde que a variação da entropia compense. Ou seja, se a variação de entropia aqui for muito grande, ΔS bem maior que zero, esse termo aqui como um todo é negativo. Se esse termo aqui for negativo e maior em módulo do que o valor de ΔH, nesse caso mais 21, o ΔG como um todo vai ser negativo. Ou seja, uma reação como essa daqui, você espera que tenha uma variação de entropia muito grande, e essa variação de entropia que faz com que o processo seja espontâneo. Agora, esses são aspectos mais avançados de termodinâmica e termoquímica. A gente não chega a entrar nesse grau de profundidade no curso, mas comentando aqui para vocês que pode ser interessante ter uma visão mais profunda do que está acontecendo ali nas reações químicas. Beleza, pessoal? Então, dois exemplos que a gente deu aqui. O primeiro deles, uma dissolução exotérmica, o Becker esquenta. O segundo deles, uma dissolução endotérmica, o Becker esfria ao longo do tempo. Aqui a gente traz dois vídeos muito legais também de dissolução exotérmica, no caso do cloreto de cálcio, e dissolução endotérmica, no caso do nitrato de amônio. Cada um desses exemplos aqui, a pessoa monta um experimento científico que se inicia com água. Então você tem um recipiente com água e vai adicionar cada um dos sais separadamente. Quando adiciona o cloreto de cálcio, a pessoa está medindo a temperatura lá, é uma dissolução exotérmica. Exo para fora significa que libera calor, vai esquentar. Então o que será que vai acontecer com a temperatura daquele recipiente? Dissolução endotérmica, contrário. A gente adiciona esse sal aqui na água, é uma dissolução endotérmica, ela rouba calor, consequentemente as vizinhanças, a água ao redor vai esfriar. O que será que vai acontecer com a temperatura desse frasco? Vale a pena dar uma olhada nos vídeos, são muito legais mesmo. Quando a gente faz o balanço de todos esses processos aqui, a gente nota que tem uma etapa que é muito positiva, que é a quebra do retículo cristalino, e uma etapa que libera bastante calor, que é a hidratação. O fato de a gente ter espontaneidade desses processos é justamente pelo fato dessa hidratação aqui ser muito favorável, um valor muito negativo. Então, nota que menos 611, menos 2140 são valores bastante expressivos. É justamente essa etapa de hidratação que é a grande responsável pela naturalidade, pela espontaneidade do processo de dissociação. Em alguns casos, essa hidratação é tão favorável que ela acontece já no sólido. É o caso do sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de magnésio e o carbonato de sódio. Essas espécies que a gente está mostrando aqui, elas são sólidas à temperatura ambiente, tá, pessoal? Não é porque o que a gente está representando aqui, essa forma de escrever, significa o quê? Que eu tenho sulfato de cobre e para cada molécula, para cada fórmula de sulfato de cobre, eu tenho 5 moléculas de água. Só que esse composto aqui como um todo ainda é sólido. A gente chega a trabalhar
com esse composto aqui no laboratório de química. É um experimento de desidratação. Então você tem o composto original, sulfato de cobre pentahidratado, como a gente representa. E sempre que a gente tem esse ponto aqui, depois moléculas de água, significa água de hidratação, certinho? Então essa espécie está na forma sólida, é um sólido a temperatura ambiente. Na hora que você aquece, está dando calor, você consegue romper essas interações entre o sulfato de cobre e as moléculas ao redor dele, as moléculas de água. Uma água com bastante calor, ela vai embora na forma gasosa. É o que a gente observa aqui desse lado. Com isso você consegue a recuperação do sal original, que é o que a gente chama de sal anidro, e as moléculas de água vão embora aqui. Por estequiometria, olha só que interessante, se você tem o número de mols antes da reação, você consegue o número de mols depois de cada um dos compostos. Sabendo o número de mols, você consegue calcular, eventualmente, se você não conhecer esse valor 5 aqui e quiser determinar ele, pelo número de mols e a massa de cada um dos compostos, você consegue determinar o grau de hidratação do composto original. Esse é um experimento bem bacana que a gente faz no laboratório de química, mas não vou dar muitos detalhes, vocês vão ver lá com o professor de experimental de vocês. Aqui a gente traz os sais hidratados. Notem que quando a gente coloca essa representação aqui, vezes 5 água, não quer dizer que isso daqui está cheio de água, é uma coisa líquida. Na verdade é um sólido, é um sal, um composto sólido, mas que tem água dentro do retículo cristalino, dentro aqui da estrutura molecular interna desse sal. A mesma coisa acontece com o sulfato de magnésio, sulfato de ferro e o carbonato de sódio. Todos eles são sólidos à temperatura ambiente, embora tenham uma composição de água dentro da sua estrutura. Belezinha, pessoal? Mas, pessoal, agora que a gente já descobriu quais são os processos que estão implícitos, associados intrinsecamente à dissociação de sais, vamos utilizar tudo que a gente estava vendo até as aulas anteriores de cálculos, número de mols, concentração, e ver como a gente consegue utilizar esses cálculos para trabalhar com o processo de dissociação de ácidos, de sais, tudo mais. Então aqui a lógica é a mesma. Você precisa saber escrever a reação adequadamente, trabalhar com a estequiometria correta, calcular o número de mols, ver reagente em excesso, limitante. A partir do limitante, calcular as concentrações, as quantidades que reagem, a quantidade final de cada um dos participantes. E a partir daí, calcular a concentração. Então, a mesma lógica que a gente já estava seguindo anteriormente. Então, vamos dar um exemplo aqui com um problema em particular. Solução de 200 gramas de cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio é um sal. A gente vai dissolver 200 gramas desse sal, tem essa massa molar aqui, 110,98 gramas por mol, em 1,8 litros de água. O que a gente quer determinar é quantos mols de cálcio 2+, e de cloreto menos serão produzidos durante esse processo de dissociação. E também qual será a concentração final dos íons. Bom, primeiro de tudo, esse é um sal que se dissocia completamente, então a reação vai acontecer até o final. Primeira coisa que a gente precisa determinar é o número de mols de cloreto de cálcio que a gente tem presentes aqui. E aí, sempre trabalhar com as formulinhas que a gente determinou lá na parte introdutória do curso. Se a gente quer conhecer número de mols, é o que? Massa pela massa molar. Lembre-se, daí tem que estar na cabeça de vocês, hein, galerinha? Número de mols, massa pela massa molar. Massa, qual que é? 200 gramas. Massa molar, 110,98. Na dúvida, essa massa molar você pode calcular utilizando os valores da tabela periódica. Uma massa de cálcio mais 2 massas de cloro. Vamos te dar esse valor aqui. Quando faz a razão, 1,8 mols é o que a gente encontrou. Segundo passo, qual que é a reação? Uma reação de dissociação. Então a gente tem um composto inicialmente sólido. Na presença de água, ele vai formar o cátion positivo e o ânion. Então aqui a gente tem um subscrito 2 indicando que a gente tem 2 átomos de cloro para cada átomo de cálcio. Então a estequiometria aqui nesse caso vai ser
2 átomos de cloreto quando a espécie sofre dissociação. Note que aqui a gente já colocou o aquoso para dar uma informação a mais, identificar que essas espécies aqui estão solvatadas em água. A gente conhece já as quantidades iniciais. Ó, inicialmente, quanto que a gente tem? A gente tem, isso que a gente acabou de calcular, 1,8 mols de cloreto de cálcio. Essa é a quantidade inicial. Vou jogar ela aqui. Ó. Quantidade inicial, 1,8. Antes da dissociação e da dissolução ocorrer, quanto que a gente tem dos íons? Não tem nada. Então a quantidade deles é zero. Se a reação acontece completamente, quanto vai reagir de cloreto de cálcio? Quanto vocês acham que vai ser consumido aqui? Vai ser consumido tudo que tem ali à disposição, né? Então aqui vai ser consumido 1,8. A estequiometria aqui ó, é 1 para 1. Então, ó, se 1,8 reage de cloreto de cálcio, 1,8 vai ser formado de cálcio 2+. A estequiometria compara cloreto de cálcio com cloreto é 1 para 2, ou seja, se 1,8 de cloreto de cálcio reagiu, a gente espera que o dobro seja formado de íons cloreto. Vamos dar uma olhadinha, essas são as conclusões que a gente tira. Então esse é o quanto reage, se a gente somar essas duas linhas, a gente tem as quantidades finais de cada um dos participantes. 0 do cloreto de cálcio indica para a gente que ele se dissociou completamente. 1,8 mol de cálcio 2+, 3,6 mols de íons cloreto. Notem que, embora a gente tenha uma dissociação, a quebra de cátions e ânions, quantidades diferentes de cada um deles. Aqui a gente tem 1,8 do cátion e 3,6 do ânion. Por quê? Porque as valências são diferentes. Como o cálcio tem uma carga 2+, a gente precisa de 2 cloretos para cada cálcio 2+ que tenha lá no composto. Por isso que é a diferença de proporcionalidade e de estequiometria aqui nessa reação de dissociação. Se a gente quiser determinar a concentração final, a concentração é o quê? Concentração molar. Vamos relembrar de novo a nossa formulinha, já está aqui embaixo. Molaridade, concentração molar, é o número de mols dividido pelo volume. O número de mols vai ser o número de mols final de cada uma das espécies. O volume é o quê? Foi dado lá no exercício, 1,8 litros de água. Então, olha só, parece até que alguém pensou na escolha desses valores, hein? Se eu quiser determinar a concentração do cálcio, simplesmente dividir o número de mols pelo volume, 1 mol por litro. Concentração do cloreto, faz o mesmo procedimento, 2 mols por litro. Então, a partir desse encadeamento de contas, a gente consegue chegar na concentração final de cada um dos íons dissociados. Agora eu pergunto para vocês, esses valores são altos ou eles são baixos? 1 mol por litro, 2 mols por litro, é bastante ou é pouco? Para definir se é bastante ou é pouco, a gente precisa de uma régua de comparação, um valor de referência. No caso da dissociação de sais, o valor de referência pode ser a solubilidade. A gente sabe que quando a gente adiciona o sal de cozinha em água, por exemplo, pega lá o sal de cozinha, o NaCl, você adiciona em água, vai adicionando e vai dissolvendo, chega um ponto que aquela solução está, como a gente diz, saturada, ela está completamente saturada com sal. Você pode até adicionar mais sal nela, só que o sal já não vai se dissolver, ele vai ficar no fundo da panela na forma sólida. Provavelmente vocês já viram um exemplo desse tipo. Então, esse estado final, limite de saturação, pode ser um bom estado para a gente definir um padrão de referência, que está associado com a solubilidade de um certo sal. Esses valores de solubilidade são tabelados, hoje em dia a gente já consegue encontrar eles naquilo que a gente chama de handbook de física fisicoquímica. No caso do cloreto de sódio, a temperatura de 20 graus Celsius, a solubilidade dele é 74,5 gramas em 100 ml de água. Olha que interessante aqui, a gente tem um valor de massa e a gente tem um valor de volume de solução, volume total. Vamos falar que é o volume total, é um pouquinho mais complicado que isso, mas nesse momento a gente não vai entrar nesse detalhe. Então, massa a gente consegue converter para quê? Para número de mols.
número de mols por volume dá o que para a gente? Uma concentração molar, e nesse caso vai ser uma concentração molar limite. Por quê? Porque é a máxima quantidade que a gente consegue dissolver. Então, vamos fazer os cálculos lá. Número de mols, 74,5 gramas dividido pela massa molar, dá esse valor aqui em número de mols, 0,6713 mols em 100 ml de água. Se eu tenho aqui o número de mols, tem um volume, 0,1 litro, divido um pelo outro, eu tenho a concentração máxima, a concentração limite que eu consigo atingir durante a dissociação de cloreto de cálcio. Então esses valores tabelados aqui são muito importantes para a gente conseguir definir essas concentrações limites e ter uma ideia se esses valores são grandes ou baixos. Ter pelo menos um padrão de referência para comparar os valores que a gente conseguiu anteriormente. Beleza, pessoal? A gente comentou alguns exemplos então de cálculos e agora a gente vai dar alguns exemplos qualitativos de tipos de reações que envolvem dissociação e que acontecem em solução. Primeiro deles, precipitação. Uma reação de precipitação, provavelmente você já ouviu falar precipitação associada à ideia de chuva, né? É muito parecido aqui. A ideia de precipitação significa o quê? Alguma coisa que precipita, que se agrega, que se conglomera. No caso da chuva, o que você tem são pequenas gotículas de água que se aglomeram, formando grandes gotículas, perdem a estabilidade, o peso é suficiente para fazer com que elas caiam. Por isso que a gente chama de precipitação. No caso químico, a gente traz um exemplo aqui para vocês. Esse composto, AgNO3, nitrato de prata, na presença de cloreto de sódio, ele forma o cloreto de prata. A gente representa com uma setinha aqui, indicando o quê? Que é uma espécie sólida. Então, esse daqui ele é um sólido, é um pozinho que vai ser formado naquela solução. E esse pozinho ele decanta, vai lá para o fundo do recipiente. Mais NaNO3 aquoso. Quando a gente fala assim a respeito de uma reação química, parece uma coisa que está acontecendo em outro planeta, né? Mas eu vou te falar o que está associado aqui. Essa reação, nitrato de prata, o nitrato de prata ele pode ser utilizado, por exemplo, para formar uma reação que forma um espelho em vidros. Reação que você promove entre eles e alguns açúcares, aldeídos. Quando você faz essa reação dentro de um recipiente de vidro, vai notar que a parede do vidro fica metalizada. Por quê? Porque você forma prata zero, prata metálica, que a gente representa dessa forma aqui, Ag0. Nesse caso aqui é um composto iônico, então Ag+, e NO3- o nitrato, íon nitrato. Então, esse é o reagente que a gente utiliza para fazer um espelho de prata, por exemplo. Agora, a reação que a gente está promovendo aqui é um pouquinho diferente. É uma reação com NaCl, que é o sal de cozinha. Então, olha, reagente lá do espelho de prata com reagente do sal de cozinha, formando cloreto de prata, que é um sólido, precipita, mais NaNO3, o nitrato de sódio, que é o salitre. Talvez você já tenha ouvido falar salitre, às vezes utilizado na indústria alimentícia para dar aquela sensação de saciedade no estômago. Não é uma coisa muito legal de se ingerir em grande quantidade, não. E essa espécie aqui, essa reação, será que ela é importante de alguma forma? Ela é importante porque ela estava associada à revelação de fotos bem na época antiga, quando a gente ainda não tinha aquela câmera digital. A revelação era feita por exposição à luz solar. Esse composto aqui em particular ele é fotossensível, ou seja, na presença de luz ele sofre uma reação de degradação, formando óxido de prata que tem uma coloração diferente. Isso faz com que você tenha, dependendo da região do filme onde foi exposto à luz, você vai ter a formação desse composto, que é uma coloração diferente. Então você vê aquele espectro, aquele negativo que a gente via nas fotos de antigamente. Agora, quando a gente representa o processo dessa forma aqui, a gente está mostrando o processo global, quando a gente pode separar isso daqui em etapas individuais.
Então, nota que a gente tem um nitrato de prata na forma aquosa, significa o quê? Que a gente já dissolveu essa espécie em água. Então, a gente tem uma reação de dissociação primeiro. Então, AgNO3 sólido, você adiciona esse sal em água, ele vai formar cada um dos íons envolvidos, Ag+, o NO3- forma aquosa, dissociados. A mesma coisa acontece com o NaCl aquoso, ele inicialmente estava na forma sólida, você adicionar ele em água, vai ter os íons participantes. E a reação de fato que a gente observa aqui, que é essa precipitação, formação do AgCl, é a interação entre o Ag+, que foi formado aqui nessa dissociação, e o cloreto menos, que foi formado nesta outra dissociação, neste outro processo de dissociação, formando cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio tem uma energia de retículo muito forte, então a água não é capaz de quebrar esse retículo. Por isso que ele se mantém nessa forma sólida aqui. A gente coloca essa seta para indicar que é um precipitado, ele vai para o fundo do recipiente reacional. Além disso, restam Na+, e o NO3- dissolvidos lá naquele ambiente. As reações de precipitação são muito bonitas. Elas dão origem a precipitados, esses sólidos em solução, que é um espetáculo realmente de ver. A gente trouxe aqui alguns exemplos de vídeos, vai estar na descrição do vídeo do YouTube dessa aula. A gente tem formação de uma solução supersaturada, precipitação do cloreto de prata, que é a que a gente mostrou anteriormente para vocês, a fotoquímica do cloreto de prata, no momento que você adiciona esse sal, você expõe esse sal à luz, ele vai trocar de cor, é muito interessante, e a precipitação do iodeto de chumbo, que tem cores fantásticas, muito legal de ver esses vídeos mesmo, hein? Segundo exemplo, que a gente chama de complexação. Complexação é o que a gente chama de formação de um composto de coordenação, que são compostos normalmente que envolvem a presença de um centro metálico. Então, olha aqui, por exemplo, a prata, que estabelece coordenação com compostos, podem ser iônicos ou covalentes. Por exemplo, nesse caso aqui, com o NH3, com a amônia, o amônia nesse caso aqui. Então ela vai acontecer normalmente entre metais de transição, moléculas covalentes, ou alguns íons, íons cloreto também funciona. Aqui a gente traz um exemplo. Olha que interessante, agora que a gente já está ficando habilidoso na hora de escrever reações e ler reações, a gente já consegue ter uma ideia do que está acontecendo. Então a gente tem o cloreto de sódio, como a gente viu, é um sólido quando você adiciona ele em água. Agora, quando nesse mesmo recipiente que você tem água e o cloreto de sódio na forma de um pó lá embaixo, se você adicionar amônia, ela vai se dissolver de forma aquosa, e essa amônia vai interagir com o cloreto de sódio, formando essa nova espécie aqui, NH3, que é um complexo de transição entre prata e amônia. Esse complexo tem a característica de ser solúvel, ou seja, você adicionou um novo líquido lá que faz dissolver o líquido que tinha anteriormente. Olha só que interessante. E por estequiometria, por conservação de número de átomos, sobram os íons cloreto lá. É o que a gente chama de dissolução assistida pela presença de um outro coparticipante, nesse caso amônio NH3. Vocês podem dar uma olhadinha nesses vídeos aqui, tem complexos de cobre também. A gente pode trabalhar com vários coordenantes diferentes, né? Moléculas que vão coordenar diferente. E cada uma dessas moléculas vai dar origem a compostos com energias diferentes. Então você vai ter uma relação entre a energia desses compostos e a cor deles, que é bastante interessante e está explicitada nesses vídeos aqui que a gente guarda para vocês. Dê uma olhadinha nesses vídeos bem legais também. Terceiro exemplo, algo que a gente já vinha comentando, reações do tipo ácido-base. Agora a gente já vai dar a definição do que seja um ácido-base, a definição mais simples inicialmente. Depois, se for o caso, a gente aprofunda essas definições. Ácido é um doador de prótons e base é um aceptor de prótons. Essa é a definição de ácido-base de Bronsted. Então,
Uma reação que a gente já estava trabalhando há muito tempo, ácido sulfúrico com NaOH, dando água mais um sal. De novo, lembra que a gente já estava trabalhando com esses índices aqui, indicando que as espécies acontecem, as reações acontecem em solução, as espécies já estão dissociadas. Agora, a partir da aula de hoje, a gente já sabe que está envolvido na formação dessa espécie aqui. Aconteceu uma dissociação. No caso do ácido sulfúrico é o quê? O ácido sulfúrico na forma nativa dele, que é um líquido puro, completamente puro, sem qualquer presença de outro participante. Na hora que você adiciona esse líquido aqui em água, faltou aqui a água, hein, pessoal? Opa. Na hora que você adiciona em água, você vai ter a formação de 2H+, SO4, 2-. Aqui é a mesma coisa com NaOH na presença de água. Vai formar o Na+, e o OH-, todos na forma aquosa. Significa que você teve dissociação. Ácido sulfúrico é um ácido, por quê? Porque ele forma H+, então doador de H+. O NaOH é uma base, por quê? Porque ele forma OH- e o OH- tem a capacidade de sequestrar esse H+. Então, por isso que ele é uma base, ele é um aceptor de H+. A reação de neutralização em si é a reação entre essas duas espécies aqui. Então, H+, e o OH-, e o Na+ e o sulfato 2- são o que a gente chama de contraíons. Eles estão participando da reação lá, porque eles fazem parte dos compostos originais, mas a reação de neutralização per se é a reação entre o próton e a hidroxila, o H-, formando a molécula de água. Quando a gente trabalha com dissociação de ácido e base, é interessante a gente quantificar, até uma capacidade de quantificar o quão ácido ou quão alcalino é uma solução. Para isso, a gente utiliza uma nova unidade de medida que, de certa forma, é uma conversão. Ela trabalha com concentração. Então, concentração, lembra que a gente já trabalhou, concentração é a mesma coisa que molaridade. Molaridade é o quê? Número de mols por volume total, volume da solução. Então, quando a gente está falando aqui concentração de H+, a gente está falando número de mols de H+, pelo volume total lá da solução. Então, notem que esses símbolos eles têm valores associados, não é simplesmente uma simbologia, tá, pessoal? Qual que é a grandeza que a gente vai definir? pH e pOH, que corresponde ao negativo do logaritmo dessas grandezas aqui. E, alternativamente, se tiver a grandeza oposta, faz 10 elevado a cada uma dessas grandezas, você vai ter a concentração de H+ igual a 10 elevado a menos pH, concentração de OH- é 10 elevado a menos pOH. Então, através dessas fórmulas aqui, a gente consegue converter valores de concentração de H+ em OH- em valores de pH ou pOH. Qual que é a ideia desse valor de pH? A gente tem uma escala de pH. Em meio aquoso, ela varia aqui de 1 até 14. Para substâncias mais comuns, né, eventualmente você pode ter substâncias que estão fora desse range, mas não cabe aqui na explicação. Substâncias ácidas, como a gente diz, elas têm os valores de pH entre 1 e 7. E substâncias básicas ou alcalinas têm um valor de pH entre 7 e 14. Aqui a gente traz alguns exemplos de valores de pH para substâncias do dia a dia. A água da torneira, uma água muito potável, muito limpa, vai ter um valor de pH 7. Daqui para baixo são substâncias ácidas. Então, água da chuva, tomate é levemente ácido, vinagre também, limão, quando a gente chupa um limão, aquilo amarra a boca, causa um desconforto. Por quê? Porque o limão é ácido. Ácido sulfúrico de bateria também, e ácido clorídrico, ácido muriático, que a gente utiliza para limpeza, são ácidos fortes. Então, conforme você vai chegando aqui próximo de valores de zero, a gente já está trabalhando com ácidos bastante fortes, né? Já o vinagre, o ácido acético, como a gente viu, ele não é um ácido tão forte, o valor de pH dele não é tão baixo assim. Indo para o outro espectro de valores de pH, a gente tem aqui ovo, soda cáustica, pH de 9, sabonete, leite de magnésio e amônia, pH de 11, 10.5, 10.
alvejante e água sanitária, valores bastante alcalinos. Por isso que essas substâncias queimam também, assim como o H+, ele subtrai, ele rouba H+, ele rouba a água da pele da gente, o excesso de OH- também vai roubar, vai ser desidratante, vai roubar a água da gente com liberação de calor. Isso faz com que a gente possa sofrer queimaduras tanto nesse extremo direito aqui, de pHs muito elevados, quanto no extremo esquerdo aqui, de pHs relativamente baixos. Quando a gente fala dos últimos aspectos aqui, quando a gente fala de concentrações de H+ e OH-, uma coisa que é muito interessante dessas concentrações em meio aquoso é que elas estão conectadas, ou seja, a concentração de H+ e de OH- elas estão conectadas através dessa reação de dissociação da água, o que a gente chama de alto. Nossa, vai ficar bem feia essa letra aqui, vou apagar aqui para não ter provas contra mim, hein, pessoal. Então vamos lá, vou fazer bonitinho. Então, ó, o que a gente chama de autodissociação. É uma única molécula, a molécula de água, ela pode se dissociar formando H+ e OH-. Só que essa reação acontece com uma intensidade bem pequena e é uma reação que a gente diz que estabelece um equilíbrio químico. Aqui já é uma ideia avançada, mas já antecipando para vocês, porque daqui a pouquinho a gente está na parte do curso que trata de equilíbrio de reações químicas, então já antecipando a anotação que a gente vai ver lá. Quando a gente tem esse tipo de equilíbrio de reações químicas, as concentrações de reagente e produtos elas não são aleatórias, elas guardam uma relação entre si através da constante de equilíbrio. Nesse caso aqui em particular, a constante de equilíbrio é a constante de autodissociação da água, conhecida como Kw, corresponde ao que? O produto da concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Se você aplicar o logaritmo aqui em todos esses pertencentes da fórmula aqui, você tem essa expressão aqui, pH mais POH é igual ao pKw. Então, se você conhecer o pH de uma certa solução, automaticamente você conhece o valor de pOH. Por quê? Porque o pKw ele vai ter sempre o mesmo valor, é constante, tem um valor de 14. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma solução ácida, na solução ácida, vamos supor, uma solução com pH, então um exemplo aqui, tá pessoal? pH igual a 5, isso significa o quê? Vocês podem fazer a conta, significa que a concentração de H+ é 10 a menos 5 mol por litro, que às vezes a gente representa dessa forma aqui, molar, mol por litro. Se o pH é 5 e o pKw, que é o total aqui, é 14, o pOH, nesse caso aqui, seria 14 menos 5. 14 menos 5 dá quanto? 9. Então, pOH é 9, a concentração de OH- nessa solução vai ser 10 a menos 9. Então, nota que interessante, uma coisa muito bacana da gente ver quando a gente trabalha com essas reações com ácidos, com bases. Quando a gente fala que uma solução é ácida, significa o quê? O pH dela é menor que 7, ela tem uma concentração de H+ superior a 10 a menos 7. Isso não significa que não tem OH- lá, tá? A única coisa que significa é que existe um desbalanço. A concentração de H+ é muito maior do que a concentração de OH-. Isso confere o caráter ácido àquela solução. Beleza, pessoal? Esse tipo de cálculo aqui é muito utilizado quando a gente vai trabalhar com um experimento de titulação. Então, uma titulação que a gente faz? A gente tem uma reação entre um ácido e uma base. A gente monta esse experimento de tal forma o quê? Que você tem uma substância cujo pH você não conhece,
Então vamos falar, você tem uma substância que você sabe que é ácida, mas você não sabe quão ácida ela é, você não sabe qual que é o pH, você não sabe qual que é a concentração de H+ aqui. O que você faz? Você vai promover a reação entre essa substância aqui, entre essa substância ácida e uma base cuja concentração você conhece. Se você conhece concentração, olha só que interessante, você vai utilizar um certo volume aqui para neutralizar esse ácido. Então você conhece o volume que você utilizou. Então se você conhece concentração e volume, você sabe o número de mols. Se você sabe o número de mols que você utilizou aqui da base, por estequiometria, você vai saber o número de mols que tinha aqui do ácido. Então, só precisa saber qual que é a proporcionalidade com que um e o outro reagem. A partir dessa proporcionalidade, você sabe o número de mols que tem aqui. Se dividir pelo volume que tinha total aqui, você conhece a concentração que você estava querendo determinar nesse caso. Então, é dessa forma que o experimento de titulação funciona. Ó, por essa diferença de volume, que você vê aqui, você consegue calcular o número de mols da base. Através do número de mols da base e da estequiometria, você acha o número de mols do ácido. Dividindo pelo volume que você tinha aqui, você consegue determinar a concentração molar dessa espécie. Certinho? Então, essa é a ideia envolvida por trás do processo de titulação. Agora, como vocês notaram, é preciso que a gente consiga determinar muito claramente aonde aconteceu o que a gente chama de viragem. Ou seja, antes da viragem, o recipiente aqui estava com excesso de ácido. Após a viragem, você colocou base demais e aqui tem um excesso de base. Então a gente precisa saber claramente esse ponto de viragem, onde você tem alteração de alguma da propriedade de ácido para base. Para isso a gente utiliza o que a gente chama de indicadores ácido-base. Aqui a gente mostra o caso para vocês da fenolftaleína. A fenolftaleína ela troca de cor quando você passa de um excesso de ácido para um excesso de base. Então, fazendo experimento, visualmente você consegue ver, você vai adicionando, pigando gradativamente, a solução está inicialmente transparente, a partir do momento da viragem ela passa a ter uma coloração arroxeada. A gente falou base aqui em cima, ácido aqui embaixo, mas notem que pode ser a situação inversa. Às vezes você tem uma solução que é mais alcalina, cujo pH você não conhece. Para isso você prepara uma solução ácida de concentração definida e faz a titulação. Onde que é importante isso daqui, pessoal? Indústria de alimentos, por exemplo. Imagina aí que você acabou de receber um lote de laranja, você vai processar essa laranja para formar um suco de laranja. Esse suco de laranja, na indústria alimentícia, ele tem que ter o valor de acidez dentro de uma certa faixa. Não pode ser nem muito ácido demais, nem pouco ácido demais. Tem que estar dentro dos valores adequados. Para determinar se... Agora, como você consegue imaginar, a acidez da laranja ela varia. Deve variar de estação para estação, da onde a laranja foi colhida. Então, para padronizar isso, é importante você determinar qual que é a acidez daquele lote de laranja. Para isso é feito um experimento de titulação. Então essa é a importância prática desse experimento. Além da variação de cores, hoje em dia a gente já tem experimentos que medem a variação do pH em si, que é utilizando o que a gente chama de eletrodos. Já mostrar para vocês qual que é a curva que a gente observa no experimento de titulometria, são curvas desse tipo aqui. Então a gente tem uma solução que é inicialmente ácida. Conforme você vai adicionando ali o volume de base, o pH vai gradativamente aumentando até o ponto que é o ponto que a gente chama de ponto de viragem. Então aqui é onde aconteceu realmente a viragem do valor de pH. Notem que são variações bastante abruptas. Pelo fato dessa variação ser bastante abrupta, a gente consegue determinar com clareza aqui, qual foi o volume de viragem. Nesse caso aqui, aproximadamente 50 ml. Conhecendo o volume de viragem e a concentração do que você tinha aqui, você sabe o número de mols, pela estequiometria, a molaridade do ácido que você tinha aqui originalmente. Agora a gente vai mostrar um exemplo de cálculo para determinação de pH de uma solução desconhecida. Então um exemplo aqui,
Imagina que a gente tenha 0,5 litros de uma solução de ácido clorídrico com concentração 10-3, titulada com uma solução de NaOH 10-2 mol por litro. O que a gente quer saber qual a quantidade necessária de NaOH em termos de volume dessa solução necessárias para neutralizar completamente essa quantidade aqui. Para isso, a gente sempre começa pela reação. Essa reação ácido-base, ácido clorídrico com NaOH dando NaCl com água. A estequiometria aqui é muito simples, 1 para 1. Então, 1, 1, 1, 1. A partir do momento que a gente tem a reação estequiometria, calcular o número de mols, que a gente tem aqui, ó, a gente tem volume e a gente tem concentração. A partir dessas duas grandezas, a gente consegue calcular número de mols, a molaridade, número de mols pelo volume. A gente tem, ó, a gente conhece molaridade, conhece o volume, produto dessas duas grandezas dá pra gente o número de mols. Então, o número de mols, molaridade vezes o volume, vai ser, se vocês fizerem a conta, vai dar esse valor aqui, 5 vezes 10-4 mols de ácido clorídrico. Consequentemente, se a gente tem 5 vezes 10-4 mols de ácido clorídrico, a gente precisa de 5 vezes 10-4 mols de NaOH para neutralizar completamente essa quantidade de ácido. Então, se a gente precisa dessa quantidade aqui, em número de mols, e a gente tem já uma solução preparada com essa concentração aqui, ó, 10-2 mol por litro, o que a gente tem agora? A gente tem a concentração, ó, 10-2, e a gente tem o número de mols. A partir dessas duas grandezas, a gente consegue calcular o volume. Então, volume, número de mols pela molaridade, 5 vezes 10-4, dividido por 10-2, a gente consegue encontrar o volume necessário para neutralizar uma solução ácida com essas características. Beleza, pessoal? Esse é o tipo de cálculo que a gente faz. Em titulação, às vezes você não conhece, por exemplo, essa concentração, essa daqui é a tua incógnita, mas você conhece qual que é o volume aqui, o volume de base, isso daqui você definiu através do processo de titulação, então seria o processo inverso do que a gente comentou aqui, que você consegue utilizar para determinar qual que vai ser a concentração do ácido que você tinha anteriormente aqui desconhecido. Beleza, pessoal? Esse é o conteúdo que a gente tinha para apresentar na aula de hoje. Dê uma conferida nos vídeos que a gente apresentou ao longo da aula, são muito interessantes mesmo. Tenho certeza que vai despertar um gosto ainda maior pela química dentro do coraçãozinho de vocês aí. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês, muita saúde. A gente se vê na próxima aula.